muito pequeno. E quando você faz uma coisa porque você quer, é muito mais amplo, certo? Para você ter conhecimento, para virar uma coisa que realmente você está fazendo por paixão, por gostar. Então, é um fator muito decisivo hoje, não só na zootecnia, na veterinária, mas em todo o setor. Quando a gente é obrigado a fazer qualquer coisa, o espaço é muito pequeno para se aproveitar. Mas quando a gente quer, é um pouco diferente. E vamos lá começar aqui a nossa apresentação. Primeiro slide sobre o meu tema, eu coloquei o diagnóstico da propriedade. Onde você está? Gente, muitas vezes vocês, como técnicos, vocês vão ser contratados para trabalhar numa propriedade, numa fazenda, onde for. E aí, eu pergunto, tá, você vai sair de casa, você vai lá atender uma propriedade que você não sabe, nunca foi. Então, qual é o plano, né? O diagnóstico parte daí. Eu tenho que conhecer a propriedade que eu vou trabalhar, que eu vou dar assistência, que eu vou cuidar daquelas bezerras. Então, eu tenho que começar fazendo o diagnóstico, é saber aonde eu estou. E essa imagenzinha aí que eu coloquei para vocês é o checklist. Eu sempre gosto de fazer o checklist. Eu tenho essa lista pronta. Cada propriedade é única, certo? Mas o meu checklist, ele me permite ter uma noção do que eu vou fazer, do que é que eu vou observar naquela propriedade, certo? Porque é muito chato você chegar numa propriedade, se apresentar lá como profissional e nem a equipe saber o que você vai fazer e nem você saber por onde vai começar. Então, é muito importante para a gente ter um diagnóstico interessante, a gente saber o que é que a gente vai fazer. Então, eu boto lá o checklist, depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é. Gente, eu estou segurando aqui meu microfonezinho, eu vou soltar, que eu acho que eu vou ficar com a minha mão doendo. Se ficar ruim, vocês avisam, certo? E aí, o checklist, depois, essa imagem aí, ouvir. Gente, a gente tem que ouvir. Para a gente fazer um bom diagnóstico, eu tenho que ouvir. Porque eu não moro naquela propriedade, certo? Quem pode me falar é quem está lá, quem vive. Então, é muito chato. Às vezes, eu escuto muitos meninos, os vaqueiros, peão, tipo, o doutor chegou aqui, a doutora chegou aqui, falou, e não deixou ninguém falar. Então, você, às vezes, perde espaço porque às vezes você fica falando de coisas que não estão relacionadas àquela propriedade. Então, no diagnóstico é o momento da gente ouvir como que funciona naquela propriedade, observar, certo? Acontece muito, quando você está observando, eu vou trabalhar com bezerras, né? Aí você chega na propriedade e você vê lá o coxo que é fornecida a água para aquela bezerra, você vê cheio de limo, cheio de sujeira. O cara vai e fala, eu limpo todo dia. Então, você viu a situação, você ouviu aquela situação, você sabe que um coxo para criar limpo, para criar aquilo tudo, não é de um dia para o outro. Então, você observou a situação, você ouviu o cara, nem por isso a gente tem que chegar e já dizer que é errado, que tem. Não. Ouça e observe. E anote. Faça seu checklist e faça seu diagnóstico anotando tudo. Porque a gente tem um checklist, mas vai ter situações que não vai estar ali naquela lista. Então, vocês têm que anotar o que vocês viram. Isso é de suma importância, gente, porque a gente atende várias fazendas e não tem em mente que consiga decorar tudo que você viu naquele dia de trabalho. Então, anota. E, por fim, é sentar e tomar decisões. Tomar decisões com o gestor, com o dono da coisa. Então, a gente fez o checklist, eu cheguei lá, não, eu quero ver primeiro aqui o setor de cria, recria, reprodução, pré-parto, produção. Então, você já tem a base do que você seguir na sua visita. Você ouviu quem está lá, você observou, você anotou todos os pontos. Então, é hora de sentar com o produtor e discutir as tomadas de decisões. Aí está um exemplo do checklist que eu uso, tá? Nome da propriedade, cidade, nome do proprietário, a data que eu fiz a minha visita, e aí no checklist eu começo a anotar o que eu tenho que prestar atenção, o que eu tenho que fazer. Número de animais, né, na produção leiteira, número de vacas, bezerras, enfim. Esse checklist é maior, tá, gente? Botei só um pedacinho para vocês terem ideia de como que a gente faz esse checklist da propriedade. E o planejamento estratégico. Então, a gente já viu onde está, né? A gente fez o diagnóstico, a situação atual, então a gente sabe em que pé está a fazenda. E aí você vai sentar com o produtor e quer saber para onde é que ele vai.
Gente, isso é muito importante porque muito produtor não sabe nem para onde quer ir, certo? Então é muito interessante a gente sentar com ele para onde é que vocês querem ir, tá? Qual que é o objetivo do seu negócio? É produção de leite? Beleza, vou lá anotar. O produtor tem o intuito de aumentar a produção de leite, de vender bezerras. Não, Lara, a gente trabalha com genética, eu quero fazer pista de exposição, quero vender a minha genética. Então, ele vai te dar um norte para onde que ele vai. E, por fim, como chegar nesse objetivo, né? Esse que é o planejamento estratégico, eu saber onde eu estou, fazer lá o meu diagnóstico, saber para onde o produtor quer ir e como a gente vai chegar lá. No caso de hoje, é a produção com eficiência de bezerras. Então, o cara está me dizendo que quer produzir bezerras com a finalidade de quê? Leite. Gente, ele quer leite. Seja lá o que ele vai fazer com esse leite, doce, queijo, ou as pistas de exposição que a gente falou, tudo isso, tá? Ninguém cria bezerra porque bezerra é bonitinha, não. Vocês, não sei aí, a galera que me acompanha no Instagram, vê sempre eu postando foto de bezerra, bonitinha, aquilo tudo, mas ninguém cria bezerra porque é bonitinha. O produtor quer ganhar dinheiro. Ele vai te contratar porque ele quer ganhar dinheiro. Ele está contratando o seu serviço para ele chegar no objetivo dele, que é produzir mais leite. E só produz mais leite com as bezerras, certo? É a sua base. Então, o cara te chamou para fazer a base dele de produzir leite, seja para vender, para fazer doce, o que for, para ganhar dinheiro, tá? Então, essa foto aí, essa tabela, ela é de 2018, mudou um pouquinho de lá para cá, mas o que é que eu quero que vocês entendam com essa tabela? Aí é o custo total da nossa recria, tá? É uma tabela que aí mostra essas fazendas aqui, tá? Fazenda aqui em cima, as fazendas. E a idade é o primeiro parto, ó. Essa aqui, ó, fazenda 1. As novilhas estão parindo com 33,5 meses, tá? Aqui eu tenho outra fazenda, ó, que as novilhas estão parindo com 24 meses. Hoje a gente está trabalhando nessa faixa, tá? 24, 26 meses para elas estarem parindo. Então, eu tenho aqui a fazenda que as novilhas não parindo com 24 meses, tem outra com 26, eu também tenho uma fazenda que está aqui com 33,5 meses. E aí, o que é que mais essa tabela me fala? O custo que o produtor teve durante esses meses. Então, a fazenda que as novilhas pariram mais velhas, em janeiro, a diária delas custaram R$ 6,04, e aí foi variando durante o ano. E essa fazenda teve uma média de R$ 5,27 por dia na sua recria. A média desse grupo aqui, gente, não falei no início quando eu fui mostrar a tabela, aqui são novilhas assim, pastejo parte do ano. É uma situação que a gente vê muito aqui. Tá? Então, quando que o cara vai prender uma novilha? Quando não tem mais pasto, não tem mais o que ela comer, ele prende quando prende. E aqui já é no sistema de confinamento. E o que é que eu tenho para dizer para vocês? Teoricamente, muita gente acha, não, confinamento a eficiência é maior. Sim, mas aqui também a gente tem fazendas com 31 meses. Tá? Foi aqui que a gente achou as fazendas nas melhores metas, mas aqui também, sistema confinado, eu tive fazendas que a novilhada está parindo com 31,5 meses. Isso não é uma característica que a gente procura, tá? Mas mesmo assim, então, o que faltou nessa fazenda aqui, mesmo com gado confinado, para ter uma eficiência melhor nessas novilhas, né? Isso aí que a gente vai discutir ao longo da nossa apresentação. A média aqui do grupo do pasteiro foi de 4,54, certo? E a média do confinamento foi 5,19. Então, gente, isso aqui é uma das partes mais caras hoje na fazenda, você fazer a recria, tá? E, ó, R$ 5.364 a fazenda 1 gastou com essa novilha, preço alto. A fazenda que eu gostei aqui, essa de 26, 24 meses, elas tiveram aí um custo para fazer sua novilha de 3.843. A outra lá, de 24 meses, 6.485. Então, elas investiram mais e as novilhas chegaram na idade reprodutiva mais cedo. Então, lá, como eu quero produzir mais leite, eu quero que as vacas parem elas com o mais rápido possível.
Então, lá eu defini que a nossa idade ao primeiro parto vão ser 26 meses. E vou trabalhar para isso, vou trabalhar minha genética, vou trabalhar o meu manejo, minha sanidade, minha nutrição, minha reprodução. Eu tenho que ter isso bem claro em mente. Se eu quero fazer vacas produtoras de leite, então eu tenho que cuidar da minha base, senão essas vacas não vão dar o rendimento que eu quero. Ó, essa parte eu achei bem interessante. Eu tinha feito a apresentação ontem, mas decidi colocar isso aqui hoje porque eu achei muito interessante. A gente colocou lá que a idade ao primeiro parto das novilhas dessa fazenda, eu quero 26 meses. Esse é o objetivo. Quero que elas estejam em 450 quilos no seu primeiro parto, tá? Eu desconto os 9 meses de gestação dela. Aqui, ó, os 9 meses de gestação descontados, me sobram 17 meses. Então, eu tenho ela de bezerra a novilha, um geral de 17 meses, para trabalhar até os 350 quilos. Então, quando o veterinário for lá para avaliar esses animais, pesou os 350 quilos, a reprodução está legal, a idade está legal. Então, eu tive 2 fases antes disso. 14 meses na recria e 3 meses no bezerreiro, tá? E o que eu quero que vocês enxerguem isso aqui, gente, a bezerra, em 3 meses de vida, ela tem que desenvolver 28,5% sua capacidade corporal. Em 3 meses. E qual é o entrave aí? Eu estou falando de um animal que não está com o seu sistema imunológico 100%. Estou falando de um animal que é extremamente sensível, e vocês tiveram várias palestras que falaram sobre isso, sobre o quanto que a bezerra é sensível. Então, imagine, apesar de tudo isso, além disso tudo, quer dizer, dela ser sensível, de ter todo esse entrave, eu estou pedindo que essa bezerra ganhe aí quase 700 gramas por dia em 90 dias. Aí eu tenho 14 meses para fazer a minha recria, tá? Eu tenho 71,5% para desenvolver, mas aí eu tenho 240 dias. Eu tenho um intervalo de dias maior que o outro. Então, meu objetivo é chegar aqui, mas todas as outras fases que eu falei a vocês depende dessa daqui, desses 3 primeiros meses da bezerra. Então, aqui são 90 dias que vão definir sua produção. E isso, gente, muitas pessoas não têm a consciência da importância dessas criaturinhas. Muitas pessoas não querem investir aqui, eu vou investir em um animal que não está me dando dinheiro. Eu escuto muito isso, mas eu vou investir em uma recria, elas não estão prenhas, não estão produzindo. Vou mostrar a vocês porque eles têm que mudar esse pensamento. Ó, é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar em fazer uma bezerra muito boa, com todas as formas, todas as eficiências que tem por aí. Porque eu quero uma novilha muito boa, eu quero a minha novilha parindo com 26 meses, com score corporal bacana, para que ela se torne uma vaca muito boa, muito produtora de leite, que ela me dê uma bezerra muito boa e por aí o ciclo vai, certo? Não tem como uma vaca ruim fazer bezerras boas, tá? E não tem como uma bezerra ruim fazer uma vaca boa. Então, a gente tem que ter cuidado em todas as fases, mas tem cuidados que, se você não tiver aqui, você nunca vai alcançar isso aqui. Gente, trabalho muito com genética e já tem muito trabalho nessa parte que fala assim, a bezerra tem uma memória de úbere dela. Então, ela tem um tempo na vida dela que ela vai formar aquele úbere da vaca adulta. E esse tempo aí, ele acontece nos seus 7 primeiros meses, nos 7 primeiros meses de vida da bezerra. E principalmente nesses 3 primeiros meses aqui, se ela tiver sido bem cuidada aqui, nesses 3 primeiros meses, a chance que ela alcance essa memória de úbere da forma que eu quero é muito maior. Do mesmo jeito que, se eu não cuidar dessa bezerra aqui, a memória de úbere que ela vai fazer não vai ser boa. Então, não adianta depois eu tentar corrigir aqui, que ela não vai produzir o que ela tinha. Se aqui eu tenho um animal que, por lactação, ela ia estar produzindo aí 10 mil litros de leite, se eu não cuidar dela, se eu não fizer bem essa memória de úbere aqui, ela vai me dar 7 mil litros, 8 mil litros por lactação. Eu vou estar aí perdendo 2, 3 mil litros de leite, porque eu não fiz uma boa memória de úbere.
na bezerra. Então, vocês não pensem que essas características de Uber e de produção de tudo é feito quando o animal é adulto, porque não é. É no gado jovem, na bezerrada. Então, uma coisa que eu sempre falo muito aos meninos é, vocês olhem, as bezerras nascem quando são bem tratadas, elas pequenininhas, quando você olha ali para a pele de Uber dela, você já vê que tem muita pele de Uber e que você já vê as tetinhas tudo bem implantadas, vê um desenvolvimento na glândula mamária da bezerra, quando ela é bem cuidada. Do mesmo jeito que se ela não for bem cuidada, você não vai ver nada daquilo. E aí, nosso próximo passo é falar dos acasalamentos. Plano genético. Por quê? Gente, a gente fala sempre do nosso tripé, que é a base do nosso trabalho: genética, reprodução e nutrição. Um não anda sem o outro. Isso é, tipo, uma verdade absoluta hoje em pecuária, leiteira, corte que for. Então, se o cara chegou para mim e fala, eu quero que meu rebanho produza leite, eu quero que as minhas bezerras produzam muito leite. Então, o cara tem a comida dele, tá aí, o inverno maravilhoso, graças a Deus. O cara tem um manejo bom. Se ele não tiver uma genética boa, ele não vai conseguir o objetivo dele, que é a produção de leite. E quando a gente fala em acasalamentos, a gente está falando de trabalhos que envolvem genética e que não são coisas que você vê o resultado de um dia para a noite. Então, eu coloquei aqui, ó, por que utilizar o plano genético? Vocês lembram lá que a gente fez o planejamento estratégico e eu tenho que seguir aquele planejamento para eu conseguir o meu objetivo. E eu vou fazer meus acasalamentos voltados para o que eu quero na produção. Se o cara quer leite, hoje entre um zebuíno e um taurino, a gente sabe que tem raças que dão mais leite. Então, eu vou pegar essas raças, tá? Mas é só isso, eu vou escolher aí uma vaca holandesa, porque vaca holandesa dá muito leite? Não é por aí. Antigamente se fazia isso, eu quero leite, então vou escolher holandesa, holandesa, holandesa. Todo mundo sabe aí as exigências que uma vaca holandesa precisa para produzir bem, do conforto térmico, da adaptação, de parasitas. Então, eu tenho que saber o que é que eu vou escolher para aquele cara. É minha responsabilidade que está ali, tá? Então, eu tenho que ter conhecimento do que eu estou fazendo e responsabilidade. Gente, como é que eu chego numa fazenda? Como é que eu chego numa fazenda que não tem um sistema de criação, que tenha muito investimento em conforto, e eu vou indicar, sei lá, todo que passa para as filhas muito leite, porém não passa essa parte térmica, essa parte de conforto térmico. Não é culpa dele, nem da vaca. É da fisiologia animal. Eles não são adaptados para aquilo ali. Então, eu chego para o cara, não, ó, daqui a 2 anos eu vou estar com composto. Tá, beleza. Então, aquelas filhas, né, daquele acasalamento, as bezerrinhas que vão nascer, quando elas vierem a produzir, elas vão estar produzindo dentro de um composto, que vai ter ventilador, vai ter banho, vai ter tudo. Então, beleza, eu posso usar uma raça que imprima mais leite, eu posso ir para um touro holandês. Mas se o cara não tem planos de investir em um composto, em uma pista de trato, em um banho, nada, é o sistema bem extensivo. Então, não tenho como colocar touros que vão imprimir leite, tá, mas e aí o conforto térmico? Se a vaca estiver estressada, ela não vai dar leite, tá? E como que funciona essa parte de acasalamento? A gente vai observar a vaca, eu vou voltar aqui rapidinho. Esse slide aqui, ó, tá vendo? O cara aí tá avaliando, a gente avalia pontos, tem 16 pontos nos animais que a gente avalia para fazer uma indicação de touro. E aí tá os sistemas de produção, os mais comuns hoje, tá, gente? Freestyle, composto, o sistema aí extensivo, mas que tem comida e o da gente, tá? E o da gente. Falando aqui da região Nossa Senhora da Glória, mas por aí essas realidades existem também. Então, o cara pode estar nessa situação aqui, ó, com ventilador, com banho, conforto. Ele pode estar nessa situação aqui. E aí sim, eu posso indicar um touro que produza leite, e aí esse touro em relação a um holandês e um G, aí ele vai produzir mais leite, eu posso indicar esse touro. Mas no sistema desse daqui, ó, que as vacas já são bem apuradas para a raça holandesa. E aí eu vou e coloco um sêmen nessa vaca de um touro holandês, gente. A filha deles, né, a bezerrinha, ela vai ser quase pura, né? E aí me diga uma vaca holandesa nesse sistema, que ela tem que caminhar muito para buscar alimento, que ela tem que estar aí exposta a altas temperaturas.
Então, é uma responsabilidade tamanha da gente que mexe com acasalamento. Hoje tá esse slide aí é para mostrar os principais acasalamentos que a gente usa hoje, tá? Então, a gente tem aqui a vaca G e o touro holandês. Normalmente a gente usa sêmen e tal. E aí eu tenho a meu sangue, né? Então ela vai ter aí características da G, a resistência, a resistência aos carrapatos também, a rusticidade, e ela vai ter a produção do holandês. Meu sangue, eu tenho 50% de cada um desse aí. E aí eu vou colocando touro holandês e eu vou trazendo esses produtos, né? Aqui eu já, quando eu pego meu sangue e coloco touro holandês, eu já faço a 3/4. É um animal que ele produz mais leite que o meu sangue, mas também ele vai exigir mais conforto para essa produção. E aí eu continuo usando, aqui agora eu já vou usar um touro girolando, não estou mais no holandês para fazer os 5/8. Hoje, a gente que trabalha aí com esses graus de sangue na raça girolanda, a gente está buscando os 5/8, que é o puro, né? Vai ser o puro sintético da raça, mas a gente trabalha com fazendas que tem vacas 3/4, meio sangue e rodam muito bem, porque a gente planeja um acasalamento. Então, se o cara tem uma vaca aqui, meio sangue, mas tem planos de fazer um sistema de criação que vai proporcionar conforto para suas vacas, nada me impede de continuar usando aqui o touro holandês e no final, ao invés de eu chegar aqui na raça girolanda, eu vou chegar bem próximo ao holandês. Mas eu vou ter como dar o conforto que essas vacas merecem, tá bom? Então a gente chegou, o cara aqui, ó, nessa situação. O cara chamou a gente para mexer com as bezerras e eu fiz o plano genético. E aí aqui eu não usaria um touro holandês. Não usaria, que eu já puxaria para um girolando. Já ia para um 5/8, tá? Para um 3/4. Porque as filhas dessas vacas já vai ter um pouquinho da rusticidade do G, vai ter mais um pouquinho de resistência a altas temperaturas, não vão sofrer tanto com o calor. Automaticamente vão produzir mais leite. Agora, né, se eu pego um sistema desse aqui, nada me impede de botar um touro mais holandês. Porque eu falo isso, gente, é a responsabilidade que vocês têm como técnicos de fazer uma indicação de acasalamento para um cara desse aqui, ó, que a realidade dele é essa, e aí vocês vão indicar um touro holandês. Gente, como eu falei, melhoramento genético de vacas não é uma coisa que você vai ver rápido, não. O trabalho que vocês fizerem hoje, o trabalho que a gente fizer hoje, eu só vou ver daqui a 3 anos, daqui a os 9 meses de gestação da vaca, mais os 26 que eu preconizei para essa novilha estar parindo. Então, vão ter quase 3 anos aí. Então, todo o trabalho de acasalamento que você fez hoje, os resultados são daqui a 3 anos. Eu sou apaixonada por genética e eu acho que isso que é a mágica de tudo, sabe? É você ver um resultado que você planejou hoje. Então, tá, minhas bezerras vão nascer, vou inseminar essas vacas com os touros dos acasalamentos, minhas bezerras vão nascer lindas, maravilhosas, e depois de 26 meses eu vou saber se de fato foi o que o cliente pediu. Então já aconteceu da gente pegar propriedades que com acasalamento errado e quando as vacas vieram, né, as bezerras vieram para teve que vender tudo. Vocês imaginam aí o prejuízo do produtor rural. Então a gente tem que conhecer bem os nossos sistemas para indicar touro para fazer boas bezerras, para não tomar decisões erradas e acabar prejudicando aí o produtor. E aqui, ó, a gente falou dos touros, o que é que vai, o que é que não vai, o que é que tem a ver, né? Um ponto importante desses touros com a bezerra. Gente, tem N características. Aqui, estou puxando a sardinha para o meu lado aí, a ABS. Então, aqui é só para explicar a vocês como que a gente faz a seleção desses touros, tá? Aqui é no holandês. O holandês, hoje, a raça é uma raça que já, nossa, está bem elevada. E tem muito estudo, um rebanho muito grande lá aqui, então tem mais informações, mais índices. Então, isso aqui tudo são índices que os touros já aprovados que a gente fala. Então, ó, tem muitas filhas de touro, e aí é tudo geneticamente comprovado, que passa para a gente as informações. Então, aqui eu tenho o nome do touro, e eu separei 3 informações, gente. Tem muita informação quando você vai escolher um touro. Eu separei 3 que são informações que eu acho que a gente tem que observar muito. É a produção.
Então, o que é que significa isso? Esse touro aqui, o Acura, tá? Vamos pôr um exemplo aí. A média das vacas holandesas, a média de produção são 9.000 quilos, 9.000 libras, né? Aqui é em libras, que lá eles mexem tudo com libras. Mas para eu transformar, se eu quero transformar libras em quilos, eu divido por 2,2. E aí eu vou ter essa avaliação aqui em quilos. Então, o que é que isso quer dizer? Essa produção de 1.530 libras. A média do rebanho por lactação das vacas holandesas, vamos dizer que seja 10.000 libras, né, de leite. Então, as filhas do Acura, elas vão ter 11.530 libras a mais. Por quê? Além dos 10.000 da média do rebanho, esse touro vai imprimir mais 1.530 libras a mais. Então, é um touro que a gente considera aí bom para leite, é alta produção. Então, eu tenho minha média, então acima da média ele vai colocar esse valor aqui, tá? Outra característica importante é a DPR. A DPR é uma sigla em inglês, Dowry Pedigree. Não sou muito boa no inglês aí não, mas quer falar sobre fertilidade das filhas desse touro. Então, é uma característica que a gente tem que olhar muito, porque está relacionada à fertilidade. O que é que adianta eu ter uma bezerra muito bonita se ela vai demorar muito para parir, para emprenhar? Então, como eu falei a vocês, quem está na produção do leite não cria bezerra porque acha bonitinha, não, tá? A DPR é muito importante. Cada ponto de DPR quer dizer de 4 a 6 dias que ela vai estar emprenhando mais rapidamente. Então, esse touro aqui, o Acura tem quase um ponto de DPR. Então, as filhas deles, as filhas do Acura vão estar aí 4 dias na frente da média do rebanho, sendo emprenhadas prenhas primeiro, tá? E a outra característica é vida produtiva. O que é que isso quer dizer? As filhas desse touro têm uma vida produtiva 6,9. Cada ponto de vida produtiva equivale a um mês produzindo leite. Então, se a média do rebanho aí, se a média das vacas produzir leite por 4 anos, as filhas do Acura vão produzir leite por 4 anos e 7 meses, quase. Então, eu quero que fique bem claro isso, porque quando a gente chega, eu vou planejar a minha bezerra, o que é que eu quero que a minha bezerra seja futuramente? Uma vaca que dê leite, né? Produção. Uma vaca que tenha saúde e fertilidade, DPR, que tenha uma vida produtiva boa. Eu quero que ela passe muito tempo produzindo. E aí eu coloquei um exemplo de outro touro, do Jô Super, que é um touro que ele tem uma das maiores produções hoje no catálogo da ABS. Ele tem 2.763 libras de leite. Então, é um touro que ele bota muito, 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 muito leite desse nas suas filhas. E aí a galera começou já o super, né, por conta da produção de leite. E, às vezes, muita gente escolhe touro olhando uma característica só e não pode ser assim. A DPR de Jô Super é menos 2,2. Então, eu estou falando aí que as filhas dele vai ter aí quase 12 dias de atraso para ficarem prenhas. Então, não adianta você melhorar uma característica nas suas bezerras e você atrasar outra como fertilidade. Uma vaca vai dar leite tem que parir. Ele tem uma vida produtiva interessante, mas hoje tem muito rebanho que chega e o cliente, eu quero usar Jô Super, mas calma, seu rebanho ainda não está com a fertilidade boa. Então, se eu usar um touro que tem uma DPR negativa, eu vou prejudicar mais ainda. E lembra a história que eu falei, que é uma coisa que a gente vai ver depois de 3 anos. Aí um touro que é bem equilibrado, que hoje a gente usa muito. Ele tem quase 2.000 libras de leite. Só lembrando a vocês, eu falo muito em libras, que é comum para a gente, mas para eu transformar essa produção em quilos, eu pego o quanto que ele tem aí de libras, rapidinho aqui fazer as contas para vocês, para eu não ficar falando libras, libra. Ó, ele tem 1.933 pontos de libra. Eu divido isso por 2,2 e aí eu tenho a média dele em quilos. O Mosaic, as filhas dele vão produzir 878 quilos a mais que a média do rebanho. Muito leite. Ele tem DPR positiva, as filhas dele aí vão estar quase 12 dias na frente das outras, emprenhando 12 dias na frente das outras. E ele tem uma vida produtiva de 4,3. Então, as filhas do Mosaic
Se a média do rebanho são 4 anos de vida produtiva, as filhas dele vão produzir por 4 anos e quase 5 meses. Então, para mim, é um touro que eu indicaria em uma determinada fazenda aí, que eu fosse fazer bezerras para leite que tenha conforto. Ah, mas a minha fazenda não tem ainda esse sistema de conforto, então eu não indico o holandês, vamos para o girolando. E o girolando é uma raça daqui, uma raça brasileira, e a gente não tem aquele tanto de índice lá que eu mostrei a vocês em um touro holandês, mas a gente vem trabalhando muito nesses índices. Hoje já tem algumas informações, ó, PTA Leite aqui do K85. As filhas do K85, né, então rebanho girolando, se a média da lactação de uma vaca girolando hoje é 8.000 quilos de leite, as filhas do K85 vão dar 8.802 quilos a mais. Então, é um touro que imprime muito leite aí em suas filhas. Não tem tanta característica para avaliar como o DPR ainda, mas está sendo estudado. Tem outros índices que são importantes, compostos de pernas e pés, e por aí vai. E aí, avaliei minha vaca, o que é que ela tem ali, qual o touro que eu uso, já sei o sistema, e inseminei a vaca emprenhou. Eu tenho que ter o cuidado com a gestante. Lembra que eu falei no início da apresentação que cuidado de bezerra, eficiência no manejo de bezerra, não é só quando a bezerra cai lá da vaca. Eu tenho que ter todo esse cuidado, do acasalamento até o pré-parto. Então, cuidado com a vaca gestante, né, gente? Avaliação da condição, né, da vaca ou da novilha, antes de eu emprenhar, saber o touro, aquilo tudo que a gente comentou. Estratégias reprodutivas, claro, vou ali fazer um IATF para aquelas vacas parirem em determinado período, né? O manejo nutricional é importante demais, o manejo nutricional em vacas gestantes, tá? Talvez o pessoal não dá muita importância em toda a gestação, mas ali no terço final, no pré-parto, na secagem, é muito importante. E o que é que acontece com a vaca gestante? É aquele grupo que o cara deixa de lado, porque não está dando leite, está seca, então ele não vai cuidar, não quer aí investir nas famosas dietas pré-partos, tá entendendo? Então é muito complicado, porque se eu não dou condição para aquela vaca parir bem, ela não vai me dar um colostro de qualidade, ela pode aí ter problemas metabólicos, tá? Febre do leite que a gente vê muito aí, ela não vai ter uma colostragem boa. E a professora teve uma palestra aí nessa semana que a professora falou muito desses cuidados com a bezerra. Então, quando você vai falar em cuidado de bezerra e você falar não teve colostragem, você já compromete aí 50%, aquela história que eu falei da memória de Uber e vai toda aí também, tá? Então, a secagem da vaca, tem que secar essa vaca, ela tá lá dando leite, ela tá prenha, a nossa bezerra lá, filha do K85, filha do Joe Super, aqueles touros, Joe Super não, Mosaic, escolhi o Mosaic. E aí ela tá lá prenha e dando leite. Então, quando ela completa aí 7 meses de gestação, ela pode estar dando 50 litros de leite. Eu tenho que secar essa vaca. Tem muita gente que vai, eu já peguei muita equipe de ordenha, de fazenda, que os caras ficam muito chateados quando a gente fala de secar uma vaca, porque ele fala, mas a minha vaca tá dando 40 litros, 35 litros, eu vou secar, tem que secar. Porque vocês imaginem, gente, para você fazer 1 litro de leite, tem que passar 500 litros de sangue no úbere da vaca. Então, uma vaca aí que está dando 40 litros de leite por dia, você imagine a máquina que não é essa vaca. Então, o tanto de sangue que passa ali para fazer aquele leite. Se eu não seco essa vaca, eu vou quase que emendar uma lactação na outra. Esse úbere não vai ter descanso. Eu não consigo fazer colostro, eu não dou descanso à vaca, eu estresso, prejudico a produção da vaca, prejudico minha bezerra. Então, secar a vaca é fundamental. E a gente tem formas para isso, tá? Que tem que ser feito. E o pré-parto. O pré-parto, a gente faz uma dieta para essa vaca, uma dieta aniônica, que no pré-parto eu consigo ativar sistemas na vaca que estão ali inativos, porque ela está produzindo. E quando eu faço a dieta pré-parto, é uma dieta que ela tem umas diferenças nos íons, nos cátions, nos íons dessa vaca, que eu ativo um sistema chamado sistema parasimpático nessa vaca. Então, eu faço uma dieta que ela tem concentrações de cálcio, de fósforo, aqueles minerais, aquela concentração um pouco diferente. E aí, quando o organismo da vaca sente que não tem tanto cálcio,
ali ela começa a mobilizar cálcio do seu organismo. Só que isso antes dela parir, um mês antes dela parir, eu consigo fazer ela ativar o sistema para ela estar mobilizando cálcio. Se eu não faço isso com a dieta pré-parto, quando a vaca parir, ela vai ter que mobilizar cálcio do mesmo jeito, só que aí ela tem que dar leite, ela tem que colostrar, ela tem que fazer tudo isso, aí ela começa a tirar esse cálcio das reservas ósseas dela. E é quando ela cai, quando dá hipocalcemia, tá? Quando não acontece isso, pode acontecer uma metrite, ela não vai ter força para expulsar o feto. Então, isso tudo porque não foi feito um preparo de qualidade. E, paralelo a isso tudo, ela não consegue fazer colostro de qualidade. Ela não vai ter eficiência no colostro dela, ela não está nutrida para aquilo. E aí eu prejudico a minha bezerra. Então, você fez um trabalho de acasalamento, né, muito top, para vir bezerras boas, e aí você não faz o preparo da vaca. Aí você pode ter certeza que você vai comprometer aí uns 60%, 80% do seu trabalho, porque você não fez o pré-parto. Então, tem que ter cuidado com a gestante, sim, fazer o pré-parto, e falei aí o que é que acontece, né, quando a vaca não passa por isso. Aí a gente vai ter todos esses problemas metabólicos, inclusive amanhã, doutor Breno Costa, parceiro meu aí da Gestar, vai estar falando sobre vaca no período de transição. Então, é essa a questão de você fazer secagem e pré-parto, para você evitar aí uma hipocalcemia, para você evitar uma colesteragem ruim, tá? E hoje a gente já trabalha resfriamento de vaca no pré-parto. Então, tem produtor que chega e briga, não vou, gente, eu não estou dando comida à vaca que está no pré-parto, que ela não está me dando leite, eu vou resfriar ela, e o cara não vai. E aí a gente vê trabalhos igual esse aí, que essas vacas foram resfriadas durante o seu período seco e pré-parto. E olha o que aconteceu com a produção dessas vacas, tá? Vacas em estresse térmicos, que, manteram a média aí de 30 a 35 litros, e vacas resfriadas, onde foi a produção de leite dessas vacas, tá? Então, você vai ter um animal que vai estar produzindo mais, você vai ter um animal que vai te dar um colostro melhor para você oferecer à sua bezerra. E aí, a vaca está lá no seu pré-parto, e vamos falar um pouquinho agora do sistema de criação, da cria, né, da bezerra. Então, tem o sistema de criação extensivo e tem os bezerreiros individuais, né? E coletivo também, já na forma de bezerreiro. Gente, aí vai do mais simples ao mais sofisticado. O que eu quero que seja funcional. Só tenho eficiência se a coisa for funcional. Às vezes eu posso ter o bezerreiro mais lindo do mundo, mas se não tiver eficiência, não vai servir de nada. Eu não vou conseguir minhas bezerras com qualidade. Então, no sistema de criação extensiva, é isso aí que a gente vê, a bezerra no pé da mãe, até ela desmamar por conta, eu não consigo ter controle de ingestão do leite dessa bezerra, eu não sei se ela foi bem aleitada, eu não tenho controle de colostro, se tomou, se não tomou. Então, é um sistema que a impressão de tecnologia ainda é muito baixa, tá? E existe. E aí a gente tem agora o sistema de criação mais intensivo, que é com os bezerreiros, coletivo, tá? Essas duas fotos aí são fotos de bezerreiros coletivos, e o aleitamento ainda é feito dessa forma, manual. Qual o problema disso aí? Nessa segunda foto aqui, eu estava apontando com o dedo. Essa segunda foto aqui, você está vendo, tem uma bezerra aqui que está tomando leite, tem mais 4 que está procurando esse leite, né? Então, você tem um estresse muito grande, e aqui a bezerra desenvolve aí um costume feio, que é a mamada cruzada. Então, ela vai em busca da outra mamar no teto da outra bezerra. E o que é que acontece com isso? Eu perco aquele teto. Gente, bezerra tem mastite. Vou mostrar uma foto depois para vocês, que mastite dá em bezerra também. Aqui já é um bezerreiro coletivo, mas o aleitamento não é feito de forma manual, tá? Aqui, os milk barzinhos. Qual o problema desses bezerreiros coletivos, assim? O mesmo do outro. Como não tem contenção para a bezerra, com certeza uma mais esperta daqui vai sair e vai empurrar a outra. Então, não vou ter controle, não vou ter o controle do aleitamento. O mesmo acontece com o concentrado, tá? E até mesmo a mão de obra. Para você cuidar dessas bezerras é um pouquinho mais complicado. Elas estão tudo soltas. Se você for fazer um manejo de uma bezerra só, você vai perder muito tempo. Então, o controle é um pouquinho complicado aqui.
E tem o sistema de bezerreiros, né, de forma intensiva individual, que é com as famosas casinhas que a gente fala, né? E aqui o bezerreiro tropical que a gente vê muito, então a gente tem N modelos aí de bezerreiros. E a gente só quer uma coisa, eu quero eficiência, eu quero que a bezerra ela tome aquela quantidade de leite, que ela coma a comida dela, que ela desenvolva. Se um ou outro proporcionar isso, beleza. Então, eficiência nesse momento. Então, vocês agora já sabem alguns dos sistemas de criação. Aqui é o que a gente mais usa. É o bezerreiro individual estilo tropical. São as casinhas, as bezerras têm que ficar aqui, elas têm um coxozinho para leite e água e um coxozinho para ração. E aqui a sombra. Esse bezerreiro é o que a gente mais vê aqui na nossa região. Dá muito certo quando feito de forma correta, tá? Mas se vocês forem trabalhar com outro tipo de bezerreiro, aquela casinha que a gente viu também, tem como controlar tranquilo. Aí está a recomendação do bezerreiro tropical, as metragens que a gente precisa, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção aqui, os comedouros estão debaixo da sombra, tá? Muitas vezes vocês vão encontrar bezerreiros que aqui ficam um balde só para leite e água, e no outro canto vocês vão encontrar o comedouro. E o cara às vezes não lava o balde direito, então sobra leite ali, mistura com a água, e aí dá diarreia, e aí a ração não está coberta, chove nesse período mesmo, chove, aí fermenta, e aí dá aquele monte de problemas que eu tenho certeza que a professora comentou com você. Gente, aqui a teoria, na prática, a gente vê coisas muito diferentes nisso. Cabe a gente mostrar a forma certa e lutar para que ela aconteça na fazenda, porque eu não vou ter como ter bezerras eficientes se aqui elas não estão no manejo adequado que eu quero. Os primeiros cuidados, o colostro, eu acho que a professora abordou isso de forma mais profunda aí com vocês, uma matéria que a gente usa, e eu tenho que fazer a bezerra tomar aí 10% do seu peso vivo de colostro. Então, até estava discutindo na fazenda esse dia que o menino, deixa ela no pé da mãe. Falei, tá, mas aí quanto que a bezerra vai ingerir? E uma novilha que nunca pariu na vida, você acha que ela vai ser tão tranquila assim com a bezerrinha? Então, para não ter dúvida, eu tiro o colostro e forneço. Por mais, não, mas ela fica lá 3, 4 dias, gente, eu tenho 6 horas para essa bezerra ingerir o colostro, então é decisivo. Então, para não ficar na dúvida, coleta o colostro, pesa a bezerra e resolve o problema, tá? E o manejo aí de 0 a 30 dias. Fisiologia do sistema digestivo, ela ainda não é uma vaca, ela ainda não é um ruminante, quer dizer, né? Vaca, ela vai demorar para ser. Enfim, ela ainda não é um ruminante, então aí ela vai estar 100% no leitezinho, mas a gente tem que botar a ração para ela já ir acostumando. A colostrade, a gente falou, cura de umbigo, identificação, pesagem, tem que pesar essa bezerra ao nascer, consumo mínimo de leite, porque a gente já fez trabalho com 10 litros de leite, a bezerra teve um desmame super precoce, 12 litros, desmame super precoce. Então, no mínimo, nos primeiros 30 dias, 8 litros. E aí vocês vão chegar, ele vai dar 6, vai ser aquela briga tudo, e a gente tem aí uma forma de convencer e trazer essas bezerras nos primeiros 30 dias para 8 litros. Evitar o uso de antibiótico, aí eu acho que a professora falou. E o manejo que eu boto aí nos 30 primeiros dias, que é a discórnia e a retirada do teto supranum, tá? Não deixar, às vezes, deixa uma bezerra lá vários dias, aí o chifre começa a crescer. Quando você vai tirar, não é mais um manejo, é uma cirurgia. Então, o que é melhor? Você fazer uma cirurgia, estressar essa bezerra, o que eu menos quero é que ela se estresse. E aí eu vou fazer uma cirurgia por causa de manejo que não foi feito na hora certa. A mesma coisa do teto. Então, são manejos que eu tenho que ver quando a bezerra nasce, tá? Então, é de imediato, e a gente treina a equipe para isso, tem que conseguir isso. Aí, um umbigo mal curado, né, resulta nisso. E aí, imagina aí você trabalhar com gado de genética, você vai ter que vender, você tem que fazer pista de exposição, e aí não tem uma cura de umbigo adequada, e a bezerra cria uma inflamação ou uma hérnia, tá? E aí aquela bezerra nunca mais vai ser a mesma. E se for para uma pista de julgamento, então, se não der para tirar tudo.
Por causa de erro no manejo, gente. Todo mundo sabe o recipiente que tem que usar para curar o umbigo, mas a gente vê coisas desse tipo. Esse dia eu tinha outra foto, não sei onde está a foto, de outro recipiente aí para curar o umbigo, de forma que não é certo aquilo ali. Aí a foto de uma discórdia, mas aí com muito tempo, não foi nos 15 dias que a gente colocou. E aí inflamou, demorou. Imagina o estresse dessa bezerra. Estressou, não ganha peso, não chega naqueles 700 gramas que a gente falou lá, por conta de manejo inadequado. E aí a questão do teto. Ó, essa bezerra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7. 7, eu botei a foto porque se você falar, vai dar conta do mentiroso, ela tá. Então, mas tinha 7 tetos aí. Então, quando a bezerra nasce, tem que olhar isso. Isso aqui você tira que nem sangra. Quando você observa cedo. Aí você não observa, e aí vai passar 30, 60, 90 dias, aí tem que partir para fazer uma cirurgia assim. Não é mais um manejo, é uma cirurgia. E aí eu estresso a bezerra e por aí vai aquela história. 30 a 60 dias, né? Consumo de concentrado para bezerras, para bezerras. Mais uma vez eu vou puxar aí a sardinha para o meu lado, concentrado da Tortuga, o Boviprima. Ah, Mari, mas o saco é quase R$ 300, né? Para uma bezerra, gente. Sim, é isso aí, tem que ser isso aí. Sabe por quê? A gente consegue formular rações, depois eu vou mostrar para vocês aí uma lâmina que mostra quanto eu preciso de proteína nesse período. E não é só proteína. Tem minerais, tem vitaminas que a bezerra tem que ter. Eu preciso de minerais orgânicos, eu preciso de vitamina de qualidade, tá? Então é muito importante que o concentrado seja para bezerras. Cada um do seu quadrado. Eu não posso pegar o concentrado da vaca na lactação e dar para minha bezerra. Se eu realmente tiver com o objetivo de fazer bezerras boas, de ter eficiência na minha bezerra. Se eu quero ter eficiência nas bezerras, eu dou comida de bezerra. Se eu não estou importando muito com isso, você pode dar qualquer coisa. Mas se você quer eficiência naquele manejo, faz como manda o figurino. Pesagem e acompanhamento do GMD. Simples, rápido e uma informação que é primordial para a gente. Pesei quando nasceu, pesei com 30 dias, quanto ela ganhou, né? Pesei com 60 dias, aí eu consigo fazer o GMD. Lembra lá no começo que eu falei que a bezerra tem que ganhar aí, para ela ser desmamada com 100 quilos, ela tem que ganhar aí 700 gramas por dia. Então, ela não vai ser uma coisa que vai ser aquilo ali certinho, não. 30 dias ela vai ter um ganho, 60, 90 dias. Vai depender do manejo da bezerra. O consumo de leite já cai aí para 4 litros, pelo menos 2 vezes ao dia. Vacinação e tratamento, gente. Sai uma coisa que a gente, graças a Deus, tem que ter um bom relacionamento do tecnista veterinário na fazenda. Muita fazenda que a gente atende, tem um veterinário de reprodução, e aí a gente cata para fazer manejo também. Né? Graças a Deus aí, a gente trabalha em parceria com muitos veterinários competentes. O doutor Cláudio aí está na live, eu acredito, trabalha aí comigo, sabe aí o que eu estou falando, que vai fazer reprodução, a gente chama mesmo para ajudar, dá a mão, vamos fazer um calendário sanitário, vamos buscar uma vacina, um tratamento para essa bezerra, tá? E nos últimos 90 dias da bezerra no bezerreiro, o consumo de concentrado para a bezerra, vou começar a adaptar para volumoso. Eu boto uma cestinha de feno naquela bezerra, porque eu já quero que ela comece a ruminar, porque ela já vai sair do leite para ir para, de fato, um volumoso. Então, eu começo a adaptar aí, tá? Novamente, pesagem e acompanhamento de MD, consumo de 2 litros de leite, agora eu intercalo dia sim, dia não. Não tem mais aquela história de manhã e de tarde, não. Dia sim, dia não, um horário, que eu quero que ela não seja mais uma bezerra, né, de fato, agora ela vai entrar na fase de recria, então ela não vai tomar mais leite, então eu tenho que fazer essa transição da forma menos estressante possível, né? Lembra que em leite, assim, estressou, você diminui a produção. Não é só no leite, não. Você vai estressar a vaca de leite e vai diminuir a produção. Não, se você estressar a bezerra, você diminui também o desenvolvimento. Então, eu não quero que ela se estresse. Vai ter estresse aí na transição? Vai. Mas eu vou minimizar isso aí para eu ter minha eficiência. E aí tá um calendário que a gente trabalha, tá? Eu trabalhei com parceria com o pessoal das OETs. Um abraço para o meu amigo Léo, veterinário das OETs, que me apoia muito. E a gente montou aí um calendário. Esse calendário vocês não vão achar na internet, que foi a gente que fez para aquela fazenda. Então tá aí, ó, primeiro dia. Eu botei pesagem, de forma bem simples. Pesagem aqui no primeiro dia. E de verde aqui, cura do umbigo.
E aí Léo falou, ó, o iodo, Dectomax, que aí vai endo, ectoparasita para bezerra, 10 a 15 dias, tá? Ó, discórnia, retirada do teto, tá vendo? Em 15 dias. O que a gente vê o pessoal fazendo uns 90 dias, arrancando o chifre da bezerra e aí dá infecção e bicho e tudo. Aí Léo botou aqui um Imidoforte, aqui, uma fazenda que estava passando por desafio. 30 dias, ó, pesagem, daqui, ó, pesagem, a vacina da brucelose e os cuidados aqui com as vacinas, com os vermífugos, porque a gente até brinquei esses dias com um produtor, que ele falou, ó, você não vê adulto tomando vacina, né? Sempre, realmente, se a gente é adulto, não toma vacina sempre. A vacinação é feita nas crianças. Mesma coisa aqui, ó. Vacina, tudo aqui para criar imunidade aqui para quando for adulto. Então, é importante demais ter um calendário sanitário simples, funcional, que qualquer um na fazenda consiga ver e tocar. Tocar o calendário para eu aí trabalhar bem a sanidade dessa bezerra. Tá? Nutrição do gado jovem, aí para vocês terem ideia como é o estômago do recém-nascido. Então, toda aquela parte grande que a gente vê em vaca, ó, toda aquela parte extremamente desenvolvida, rumen, retículo, omasa, ainda está tudo aqui, ó, que quem está ditando a bola da vez é a abomasa. Porque é ele que vai ajudar na gestão do leite. Quatro estômagos, gente? Não, um estômago agora com 4 cavidades bem desenvolvidas. Acho que a professora falou com vocês também. O mecanismo da goteira esofágica, e o que chama a atenção isso aqui? Normalmente os nossos os colaboradores, eles não têm muita paciência. Então, a gente trabalha com milk bar ou mamadeiras ou o que for, e o cara vai e corta lá o bico da mamadeira e aí causa problema no sistema respiratório, que ele vai para o pulmão e aquilo tudo, e vai prejudicar a minha bezerra, não vai desenvolver bem, né? Então, tem que ter paciência no aleitamento. Eu não vou falar tanto desses pontos, porque a professora já falou, mas é primordial. E essa lâmina aqui eu acho bem interessante, porque uma vez me falaram, mas por que divide aí em 30, 60, 90 dias? Conta disso aqui, ó. Na primeira semana de vida, as 3 primeiras, né? O animal não é característica de pré-ruminante ali, ele não vai ruminar nada ali. Então, é aleitamento mesmo, por isso que a gente coloca 8 litros ali na primeira semana. Depois que vai desenvolvendo mais os pré-estômagos, né? E aí que eu vou aumentando a quantidade de ração, diminuindo o leite, e aqui eu já boto uma fonte de fibra para estimular a ruminação. E aí foi a lâmina que eu falei a vocês, que está bem resumida aqui, ó. Quanto que eu preciso numa ração de uma bezerra nos 3 primeiros meses? Eu preciso estar trabalhando aí, ó, em rações de 19, 20 a 26%, tá vendo? De proteína bruta. Então, os 3 meses lá que a minha bezerra está no bezerreiro, ela tem que ter uma ração de 22 a 26% de matéria seca e 20% de proteína, certo? Então, aqui, ó, na fase inicial, tem a quantidade de energia de proteína, NDT. Você vê que é a fase que ela mais exige. Opa, foi lá na frente. Tá, gente? Aqui eu tenho na transição, no crescimento, na reprodução. Aqui eu tenho todas as fases até chegar lá no primeiro trabalho da novilha lá com seus 350 quilos, tá? Então, aqui está bem resumido o quanto que eu preciso de proteína, de energia, de NDT. Então, eu trabalho minhas dietas em cima disso, vou formular em cima disso. E a realidade, né? É muito bonito a gente falar o que está no livro, as recomendações que tem lá. Eu tenho que trabalhar na dieta com 20% de proteína, eu tenho que ter um bezerreiro assim, eu tenho que dar 8 litros de leite, mas a realidade é diferente, né, gente? Infelizmente. Aqui a questão da mamada cruzada que eu falei. Por que existe a mamada cruzada? É fome. Ela está procurando comida ali, né? O leitezinho dela, ela nasceu, ela viu que ali que a mãe libera leite, ela vai procurar na outra. E aí o que acaba causando nesse indivíduo aqui, que está na mamada cruzada? Ela perde o teto e dá a mastite. Mastite não é inflamação da glândula mamária? Acontece nas bezerras. A gente pegou bezerra aí com secreção feia mesmo no úbere por conta de mamada cruzada. Aí você imagina que aqui, ó, a minha bezerra, filha lá dos touros bons, e vem com todo o manejo lá que a gente deixou tudo certinho, mas porque o aleitamento não foi feito de forma correta, ela perdeu um peito.
E aí aqui, ó, os bebedouros. Como que essa bezerra vai ter acesso? Vai ter uma hora que esse mato aqui vai cobrir tudo, ela não vai ter acesso à água. Essa foto aqui eu achei bem interessante. Aqui, ó, tem a tampa da caixa d'água. Então era só lavar a caixa, botar água limpa e tampar. Então são manejos tão simples, né? Mas que não são feitos e prejudica tanto as bezerras. Tem fazendas que você chega e o único problema que as bezerras enfrentam, assim, de dificuldade mesmo, é a água, gente. Primeiro, elas passam sede e, segundo, a água é suja. Passam sede porque o cara dá água 2 vezes por dia. E você chega naquele baldinho de, sei lá, 5 litros para ela tomar a água ali e é completamente insuficiente para elas. Aqui é infestação de carrapatos. Isso aqui é você pegar vacas que têm predisposição a ectoparasitas, tem contato com as bezerras e dá isso aqui mesmo. E aí você dá uma anemia e aquela série de problemas que acho que vocês já viram aqui. Ó, essa outra aqui, o cara misturou. O vaqueiro falou, vou tentar ser eficiente, eu misturei o leite concentrado, né? E aí vocês imaginem aqui o que foi que deu isso aqui. Isso aqui fermentou, matou bezerra, tá? Bezerra de inseminação, de IATF, bezerra de alto valor genético, mas morreu por causa de um manejo errado. Anemia, porque tá cheio de carrapato. Já peguei água desse jeito, ó, e o cara lá, eu lavo todos os dias, doutora. Todo dia eu lavo lá meu coxo de água. Aí você bota a mão na água que tá desse jeito, tá? E aqui, ó, que dá muito. E aí você não tem um controle de vazio sanitário, você não tem prevenção, não tem tratamento certo para essas bezerras, dá diarreia nesse tipo, já que aqui, para salvar vocês, tem uma galera aí que faz veterinária, sabe o que é pegar uma bezerra desse jeito para tratar por causa de manejos errados. Mas também, gente, tem a turma que faz o certo, né? Graças a Deus. E o comum que eu falo a vocês é vocês pegarem fazendas nesse nível e com o tanto de conhecimento que vocês têm, vocês conseguem trazer para esse nível aqui, tá? Isso aqui é um berçário. Hoje, graças a Deus, meus clientes estão aderindo muito ao berçário. Então, além do bezerreiro tropical, eu faço aí 3, 4 baiazinhas dessa aqui para usar como berçário. Então, quando a bezerra nasce, ela passa aqui 10, 15 dias, tá? Que aí o cara vai ter um controle maior, uma observação maior. É aqui que a gente tá conseguindo colocar 10 litros de leite, no berçário. Depois ela vai lá para a casinha dela para os 8 litros, mas aqui ela tem um cuidado muito grande, tá? Aqui a água desse bezerro, dessa bezerra. Vocês veem a qualidade da água, ó, que é, sabe? E o feno, isso aqui é uma forma que a gente tem delas brincarem, sabe? Aqui em algumas casinhas ela fica aqui escorçando. Então são realidades. Aqui eu não risquei o nome da fazenda, mas tudo bem. Né? Deixando de lá parabólica e eles me liberam. Ó, só vou mostrar a vocês. A bezerra nasceu dia 9/3, né? 9 de março. Nasceu com 34 quilos. Tirar esses negocinhos. Ela nasceu com 34 quilos e ela fez 2 meses, né? Março, abril, maio. Ela fez 2 meses agora em maio e ela já estava com 93 quilos, tá? E aí eu sempre boto nas fichinhas lá o dia que ela nasceu, a data prevista, ó. Essa bezerra aqui está prevista sair 9/6 e 8/5 ela já estava com quase 100 quilos, tá? Cura de umbigo, quando ele fez certinho, se teve o parto com ajuda ou não, a raça, o pai e a mãe, a gente tem toda a informaçãozinha aqui da bezerra. E aqui eu já fico tranquila, eu já sei que vem coisa muito boa aqui. Vem muito leite mesmo. E aqui o que a eficiência na criação de bezerras, né, gente? É você pegar animais nesse porte aqui, de todo mundo falar, a Mari vai morrer. Não se salva aí, não tem nada que vocês façam que a bezerra dê jeito, mas dá. Dá sim, porque aqui é o mesmo animal, ó, com 1 mês e pouquinho que a gente começou a tratar do manejo dessa bezerra, tá? Colocar eficiência em todos os sistemas, mas o principal foi bezerreiro. E isso aqui, a bezerra estava com sede, a bezerra não estava com a dieta balanceada, a bezerra não tinha vacina, não tinha nada. E aí a gente foi mexendo. Mesma situação aqui, ó. Tá? Então, é possível, tá?
Só que uma coisa que eu chamo a atenção aqui é aquela questão da memória de Uber, né? Eu não consigo recuperar. Aqui já foi, então automaticamente ela não vai produzir o que ela iria produzir por conta dessa fase de desafio que ela passou, e talvez passou fome ou alguma doença, alguma coisa, eu não consigo recuperar tanto a memória de Uber, mas aí estão vivas, né? Menos pior. E aí a gente chega no resultado que o cliente pede, né? Que é leite, que são animais que são ganhadores de pista, tá? Essa vaca aqui, essa novilha aqui, ela não ganhou só a exposição, ela ganhou o torneio leiteiro, e ela ganhou o torneio leiteiro sem droga. Ninguém drogou, assim, drogas que eu falo, gente, é para produzir mais leite, entendeu? Aqui foi só manejo nutricional mesmo e represo, tá? Então, são animais que a gente planejou, tá? Planejou pai, mãe, e aí viu o resultado e produziu leite, produziu genética, ganhou pista, ganhou tudo. Então, quando você tem eficiência em todos esses manejos, você consegue chegar nesses resultados, tá? E os principais entraves, porque a gente não consegue ter essa eficiência. Conhecimento, tá? Na parte de equipe mesmo. Há muitas vezes vocês vão trabalhar com equipes que não têm tanto conhecimento. Isso é errado? Não, não é errado. Vocês estão ali justamente para passar esse conhecimento. Força de vontade. Por que eu falo força de vontade? Porque você pegar um animal desse jeito, né? Você pegar um animal desse jeito, e você não ter força de vontade, você não acreditar no seu trabalho, você não consegue realmente, não. Então, você tem que ter força de vontade, tem que ter o compromisso, não, ela tem que tomar 8 litros de leite 2 vezes ao dia naquele horário, eu tenho que curar o umbigo, eu tenho que fazer essa discórdia, eu tenho que fazer isso tudo. Então, é o compromisso, responsabilidade e honestidade, gente. Eu falo honestidade porque eu trabalho com venda de sêmen, venda de mineral aí, e eu nunca ia chegar para um cliente meu que tem um sistema de criação desafiador, que não pode partir para um grau de sangue mais holandês, enfiar todo holandês, porque eu vou ganhar mais na minha comissão. De forma nenhuma. Então tem que ter responsabilidade e honestidade, tá? Senão você não vai ser eficiente. Nem você, nem a fazenda que você atende. Humildade, você tem que ter muita humildade na vida, né? Mas no meio da gente principalmente, porque você vai para mudar uma realidade. Você, às vezes o cara tá dando leite uma vez por dia e nunca fez nada com aquela bezerra, nunca fez nada com a vaca, aí você chega com esse monte de informação que a gente viu e passa tudo com arrogância, passa tudo com ignorância, com superioridade. Não pode ser assim. Porque a gente vai na fazenda uma vez, 2 vezes ao mês, tá? Quem tá lá são eles. Então, é quem vai ditar o meu sucesso, cara. Porque se eu passar um manejo lá, se eu passar uma dieta, se eu passar um medicamento, e eu não tiver humildade com aquele pessoal, com a minha equipe, eles não vão fazer aquilo, não. E aí a errada vai ser eu depois. Ah, não. Foi a ração lá que Mari passou que não foi boa, por isso que as bezerras não melhoraram. Não, às vezes foi uma mistura que ele não quis fazer da forma certa, porque eu cheguei lá pisando em ovos, né? Então a gente tem que ter humildade, primordial. E setor financeiro, às vezes a gente tem que mudar, mas às vezes o proprietário não tem como, às vezes, investir em um bezerreiro de casinha, não tem como fazer nada disso. Então, se ele não tem como ser eficiente, né, com todas essas tecnologias, vamos tentar ser no básico mesmo. Ah, não, eu faço assim, aleitamento, eu deixo muita coisa que eu escutar, eu deixo aquele teto para bezerra. Tá, então, se você está tirando leite, dê aí na garrafinha, veja o pessoal fazendo, pegar uma garrafa PET, botar um bico, né? Um bico daquele é o quê? R$ 5. Então, não tem por que você continuar naquele sistema sem saber quanto de leite você está dando a bezerra, se você pode ter fatores que vão te ajudar a ser melhor. E aí, para finalizar, saber trabalhar em equipe pode fazer toda a diferença. É isso aí que eu falei nesses últimos slides. Às vezes vai ficar um puxando para um lado, um puxando para o outro. O tempo passando, as vacas perto de parir, e aí o bezerreiro não está do jeito certo, aí não tem meio que bar, não tem isso, não tem aquilo, e o cara fica brigando com você, e eles brigam entre eles e ninguém sai do lugar. Tá? E aí a tendência é piorar quando ninguém parar, sentar e ter a humildade de conversar e não vai para canto nenhum. Quando a gente para, senta, conversa, todo mundo aproveita melhor tudo, tá, gente? Era isso. Ouvi uns grilos aí. Acho E é isso, que Mari. Gostei muito da palestra, Mari. é isso Obrigado. aí.
Que bom. Minha mãe tá dormindo, gente. Eu vou liberar Tudo aqui para o bem. pessoal que quiser colocar perguntas no chat. Se quiser, pode abrir o áudio, que aí pode fazer a pergunta direto para a Mari. Eu vi que tinha uma pessoa que mandou no chat aqui, a Neide Souza. A primeira pergunta é, a Neide Souza, ela perguntou se pode dar o colostro de outra, se pode dar o colostro a bezerra sem ser da sua mãe, no caso, sem ser da vaca, da própria vaca. Boa pergunta, Neide. Pode sim. Com certeza pode. Agora você tem que estar com aquele. Você tem que saber que aquele colostro é de qualidade, tá? A gente trabalha muito com banco de colostro. Então, a gente sabe hoje que o colostro da vaca, de uma vaca, é melhor que o colostro de uma novilha, tá? Por que isso? A vaca, ela já enfrentou muito mais desafios que a novilha. Então, ela consegue ter uma resposta imune para muito mais doenças que a novilha. Então, o que, é que a gente faz? Quando uma vaca pariu lá, eu avalio esse colostro lá com o colostrômetro de Brits, e aí eu congelo ele, é um colostro muito bom. Então, quando você sabe que você fez lá um IATF, que sabe que vão vir bezerras muito boas, né? E aí eu não quero arriscar, porque às vezes são oriundas de novilhas, né? E aí não tem tanta imunidade como o colostro de uma vaca. Aí eu vou lá, congelo o colostro da vaca para dar para essas bezerras. Ou se parir na mesma época uma vaca e uma bezerra, eu coloco lá para ela mamar um pouco do colostro da vaca. Mamar não. Você tira aí 10% do peso da bezerra em colostro e dá para ela. Mas pode ser feito isso sim. Pronto. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O Marcos Paulo. Só um minuto. Ele perguntou se existe alguma eficiência ou vantagem em utilizar o colostro em bezerras até os 6 meses de vida. Marcos, boa noite, meu amigo. Marcos aí, grande amigo meu aí de Salvador. Marcos, o colostro, ele é muito bom, nutricionalmente falando. Só que o meu objetivo de fazer a colostragem é a imunidade, né? Como a gente sabe, a placenta da vaca, ela, diferentemente da placenta das éguas, a imunidade não é passada via placenta. Então, a forma que a vaca tem de passar essa imunidade é via colostro, tá? E aí, o que é que acontece? Esse colostro, quando a bezerra ingere, apenas por 6 horas é que ela vai conseguir absorver. Então, você pode dar colostro esse tempo aí que você falou, 6 meses e tudo, mas a função dele, que é de fornecer imunidade para a bezerra, só vai ser possível ser feita com 6 horas de vida da bezerra, tá? Então, o colostro, você bota aí que são para as primeiras 6 horas de vida da bezerra, para ele ter eficiência. Depois você pode estar dando aquele leite? Pode, mas não vai ter função de imunidade. Pronto. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Mari, eu tenho uma pergunta que é sobre. Você comentou sobre os bezerreiros coletivos, no caso. A Iris comentou, eu quero. Pode colocar, Iris. Pode falar, Pode ficar à Iris. vontade aí, gente. Mãe acordou, mãe? Pronto. Você comentou que na parte dos bezerros coletivos tem aquela questão dos bezerros querer empurrar o outro para mamar. Seria ideal, no caso, prender mesmo como o pessoal já aprende, né, nesses bezerros coletivos, tipo fazer uma barreirazinha para prender eles, ou tentar trocar esse sistema de bezerreiros. Então, Henrique, o ideal é que você caminhe para trocar o sistema de bezerreiro e para o individual, que o controle é maior. Só que a gente vai a gente vai cair naquele entrave do setor financeiro, né? Então, Sim. o cara vai falar, agora eu não tenho condições de fazer o bezerreiro de casinha, o bezerreiro tropical. E aí, o que é que se faz? Faz exatamente isso que você falou. A gente vai criar barreiras para que elas não passem. Tem um amigo meu lá em Ribeira do Pombal, um cliente meu lá, que ele
tem as casinhas, não são casinhas. Apenas no momento do aleitamento, a bezerra vai lá, tem o baldezinho dela, e naquele momento ele prende a bezerra. Então Entendi. não tem como uma sair daquele espaço e ir para o espaço da outra. Ele prende com cordinha, tá? E aí não tem como a bezerra sair de um lugar e ir para outro. Entendi. Beleza. Iris, você pode abrir o áudio, Iris, para fazer a pergunta. Deixa eu ver se ela tem. Ela estava falando aí que ia fazer. Então, ela disse que queria fazer, não, não falou nada. Não falou. Aqui, deixa eu olhar. Tá. Ela aqui perguntou questão das bezerras. Como você falou, em questão das bezerras e vacas. O colostro é melhor por conta que a vaca já tem várias parições, no caso? É melhor você pegar Também. o colostro da vaca mesmo, né? Isso. As vacas, elas vão ter mais parições, só que o ponto primordial não tem a questão do número de parições, sim, mas assim, a vaca, ela pariu uma vez, certo? Era novilha, pariu, e aí ela vai ter contato com várias bactérias, com vários patógenos no ambiente, e ela vai começar a criar a imunidade dela, tá? No caso de mastites mesmo, novilha nunca teve mastite porque não deu leite, né? Então, a vaca ela vai ter contato com esses patógenos e ela vai formar os anticorpos e vai passar pelo colostro. Então, o colostro da vaca ele tem mais imunoglobulinas do que o colostro da novilha. Entendeu? Sim, sim. O Marcos Paulo, novamente, ele fez uma pergunta. O bezerreiro, o bezerreiro no qual o bezerro fica sobre o sombrite, no período de inverno, no caso, ele gera uma maior taxa de perda em bezerros? Marcos, essa taxa de perda de bezerros, ela não está associada diretamente a essa questão da chuva no bezerreiro. O que é que está associado a essa mortalidade no bezerreiro? É a imunidade da bezerra. Então, eu acho que você, Marcos, está passando pelo mesmo problema da gente aqui, das chuvas. Então, só quem sabe aí o que é um bezerreiro na época de inverno, só quem está lá dentro, né? Então, chove, e aí onde a bezerra come, onde a bezerra toma leite, fica ali, lama até o peito da bezerra, e aquilo tudo. Então, assim, se a bezerra não tiver com sistema imune bom, ela vai morrer sim. A mortalidade vai ser alta, mas não por causa da lama, mas sim por causa da imunidade, que não foi feita. Às vezes não tomou um colostro, às vezes não fez uma vacinação, não fez um preventivo. Então, o sistema imune dela está baixo. Ela está muito sensível. Então, o sistema imune baixo, junto com as chuvas, e aí vem os problemas respiratórios, aí ela está suscetível a tudo. Se entra um vírus, uma bactéria ali, ela pega, porque ela está com o sistema imunológico muito baixo. E aí, no inverno, o que é que acontece? A gente tem uma carga maior de vírus, de bactéria, por conta da umidade, da temperatura. E aí, sim, causa mortalidade, sim, na bezerra. Ele colocou também aqui que como vocês enfrentam o problema de chuva e frio. Então, Marcos, investindo muito na sanidade. Muito, muito mesmo na sanidade. Então, a gente quer deixar a bezerra forte para enfrentar aquilo ali, as chuvas e o frio. Como? Eu estou sempre monitorando o concentrado da bezerra, lembra lá dos 20% de proteína. Eu tenho que estar sempre monitorando o concentrado dela, fornecimento de água para que ela não desidrate. Então, a água tem que estar lá de qualidade, a vacinação tem que estar em dia, o colostro tem que ser feito de forma muito eficiente. Então, chega agora no período de inverno, a gente prefere, quem tem banco de colostro, né? Tá lá o colostro das melhores vacas, que a gente fez lá o refratamento de Brits, viu que o colostro é muito bom, a gente guardou aquele colostro e agora vai usar. No inverno a gente usa ele, porque tem muita vaca parindo. Então, assim, para as vacas também é uma época de muito desafio. Então, as vacas vão parir numa época de desafio. Então, a chance dela ter algum problema metabólico é muito maior. E se ela tiver problema metabólico, ela não vai produzir colostro de qualidade. Então, para eu não arriscar, eu vou aí e faço
um banco de colostro, ou realmente pego uma vaca que tiver que ela tiver em melhor condição no pré-parto. Eu pego o colostro dela para dar para as bezerras que vão nascer de outra que teve algum problema. A gente tem que usar desse tipo de estratégia. Porque, assim, em relação à chuva, à lama e às temperaturas baixas, não tem o que fazer. É uma questão ambiental mesmo. E a gente tem que dar condição à bezerra para ela passar por esse período tranquilo. Então, sei lá, às vezes alaga, então pede lá para o funcionário fazer uma saída para aquela água que fica no bezerreiro, bota uma bica para não cair tanta água dentro da casinha. Então, a gente está usando esse tipo de artifício aqui. Pronto. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Você falou sobre um termo que você falou que era memória de Uber. Isso está relacionado com genética, por exemplo? Tá, Tá mais também. relacionado com... Isso. Entendi. Quando a gente escolhe touros que ele tem o PTA leite muito alto, muito provavelmente o composto de Uber que ele passa para a filha é muito bom. Então, naqueles índices que eu mostrei a vocês, tem lá o composto de Uber dos touros, certo? Então, aqueles touros que têm bons compostos de Uber, eu já sei que a bezerra vai ter um bom Uber. Então, automaticamente ela vai ter uma boa memória de Uber. Então, eu só tenho que dar condições. Eu só tenho que dar alimentação a ela e condições sanitárias para que aquela memória de Uber seja fixada. É como se ela nascesse e tivesse um Uber muito bom, aporte de Uber muito bom. E aí ela vai manter aquilo para a vida reprodutiva dela lá, produtiva. Porém, se eu não der condições a ela, ela não tem como fazer essa memória, e aí o Uber dela não vai ser tão desenvolvido como aquele touro ia passar para ela. É muito importante essa parte de memória de Uber, porque se ela está ali nos 7 primeiros meses. Então, se naqueles 7 meses você não cuidar dela, você não consegue recuperar mais. Entendi. No caso, ela não, por exemplo, ela nasce com aquela característica que foi passada pelos pais, e se você Isso. não dá um manejo adequado, ela não consegue expressar, né? É Não tipo consegue isso, no caso. expressar. Isso. E Entendi. aí tem muita gente que quando já é vaca, né? Já tá uma novilha vaca, aí começa a empurrar hormônio, somatotropina, começa a empurrar comida com muita soja, com muito isso, e investe em conforto, em dar banho, em ventilar, mas não consegue recuperar mais, de Entendi. forma nenhuma. Nunca mais vai ser Entendi. o mesmo animal. O Marcos Paulo, ele parece que ele quer fazer mais uma pergunta. Pode colocar aí, Marcos, que eu faço aqui. Fica à vontade, Marcos. Quem tiver pode já ir colocando também. A questão dos planos genéticos, os animais mais utilizados sempre são aqui no Nordeste, né? Pelo que eu vi, é mais sempre o holandês e o Gi, né? Que é aí da Girolando, né? Isso. No Nordeste, a gente está trabalhando muito essas 3 raças, né? O holandês, o Gi, mas o girolando vem sendo muito utilizado. Porque, assim, quando você começa a usar touro holandês, aí você começa a pegar o seu rebanho e deixar todo com mais características holandesas. Aí chega um determinado tempo, um determinado momento, que o seu rebanho está quase puro. E aí você tem alguns problemas relacionados àquela raça. E aí eu tenho que trazer esse grau de sangue um pouco mais para trás, né, para o Gi. E aí, quando você coloca um touro G, é um impacto muito grande na genética. Né? Então, a gente começa a usar aí uns 5/8, uns 3/4, entendeu? Que aí a gente consegue já equilibrar o sistema. Entendi. Então, o planejamento... pode falar. Mas eu poderia, por exemplo, colocar outro touro, não sendo da raça, por exemplo, Girolando, poderia colocar, sei lá, um outro tipo de raça que se assemelhe com o Gi, por exemplo. Você pode Ou, colocar.
Mas, assim, o plano genético é com base na produção de leite, né? E hoje, quais são as raças que mais imprimem leite? Holandês de Girolando, e a gente vem Jersey, vem Guzerá, tá? Pardo suíço. Então, essas raças, elas têm particularidades também, assim, na sua fisiologia, tá? Em suas exigências. O Jersey é uma raça para leite, mas ela não produz tanto como o holandês, tá? Então, você vai ter um animal que vai comer, vai estar lá, tem que comer, mas ele não vai te dar tanto leite como o holandês. E hoje os laticínios, eles pagam por volume de leite, né? O Jersey, a vantagem de se usar o Jersey é porque ele imprime nas suas filhas sólidos no leite, né? Gorduras e proteínas. Mas hoje os laticínios, a maioria dos laticínios paga por volume de leite. Quem me dá volume de leite é o holandês, é o girolando. Entendi. Tá? Entendi. Mas por exemplo, o GS ele tem um custo menor em questão Sim, de alimentação, né? sim, é uma raça menor, e aí o custo em alimentação é menor também. E aí ele não vai, a produção dele vai ser menor, mas nada impede de você usar. Se o seu plano genético não for focado em alta produção. Se o seu plano genético for produzir um leite para fazer queijo em pequena quantidade, ou então em grande quantidade, aí você aumenta seu rebanho. Então, o seu plano genético, você que vai ditar. Você vai chegar com um técnico e vai falar, não, eu quero trabalhar uma raça que vai me dar gordura no leite. Ah, tem o GST, e tem touros também, holandeses, girolando, que imprimem muita gordura no leite. E aí você vai falar, não, mas eu quero um porte menor. E tem touros que expressam essa característica também nas filhas, de diversas raças. Hoje, o que a gente mais tem usado aqui, em rebanhos que tem essa possibilidade de conforto térmico, a gente está usando muito o girolando, 3/4 e 5/8. E aí, na outra geração, a gente bota um holandês. Na outra geração, traz para o girolando. E por aí vai. Você consegue intercalar as raças para elas não sofrerem tanto com o estresse térmico. Mas as raças mais trabalhadas, assim que eu falo, provadas, para a gente aqui está sendo essas. Entendi. Eu creio que seja essas perguntas mesmo. Acho que ninguém mais tem questionamento a fazer. Caso alguém tenha, pode mandar no nosso direct lá no Instagram, ou o próprio da Mari, né? Instagram da Pode Mari. sim. Eu quero agradecer a Mari pela última palestra, por ter aceito o convite também. Eu gostei muito, né, essa parte da genética, do acasalamento, os planos genéticos, eu gosto muito dessa parte também. Que bom. Sou bem Muito suspeita a interessante. falar. Obrigado, Mari. Obrigado a todos que puderam comparecer. Essa live vai ser disponibilizada lá no YouTube, no caso. Ela será, acho que na quarta-feira ela deve sair por lá. E é isso. Também as considerações finais, Mari. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí, acompanhou a live. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu gostei muito de participar da vida de vocês. Contem comigo sempre. Quem está participando aí, que tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda aí no direct. Meu número está lá no Instagram também, qualquer coisa, manda no zap. E é isso aí. Obrigada a todos. E é isso. Boa noite, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação.